E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando aqui nossas aulas com o Scratch, na aula passada eu mostrei para vocês uma programação funcionando, fiz uma animação com personagens, ensinei a vocês como que fazia aquela animação, pedi para vocês fazerem, só que eu não expliquei sobre o Scratch, né, sobre as ferramentas aqui do Scratch. E eu imagino que para alguns alunos que nunca tinham visto o Scratch antes, que tenha sido a primeira vez que mexeu com o programa, que tenha ficado com algumas dúvidas. Então, isso foi intencional, era para instigar vocês, para deixar curiosidade, para vocês irem atrás, para vocês mexerem. Por isso que eu até falei para fuçarem aqui no programa, mexe mesmo, porque a melhor maneira de aprender com o Scratch é você ir testando. Tá? Por exemplo, todo bloco que tem aqui, se você clicar nele, o personagem ele executa o comando daquele bloco. Então você pode testar. Eu estou clicando aqui no Move, ó, tá vendo? O gatinho ele se movimenta a cada clique. Depois você só posiciona ele direitinho no lugar que você queria e continua. Entendeu? Mas você pode testar todos esses blocos aqui, ó. Clica em cada um deles e vê o que acontece, o que o gatinho faz, o que o personagem faz, se você não estiver utilizando esse primeiro ator. Mas eu vou explicar um pouco para vocês sobre as ferramentas do Scratch e com essa explicação acho que vai ficar melhor, a gente vai conseguir utilizar melhor o programa, utilizar o potencial do programa ao máximo, tá? Então, primeira coisa, quando você abre o programa aqui, olha, se você estiver utilizando o Scratch online, pode ser que ele venha em outro idioma, tá? Venha na língua inglesa, espanhola, enfim, outro idioma. Você vai clicar nesse globo aqui em cima, ó, e aqui você vai selecionar o português, tá? O idioma português brasileiro. Clicou aqui, ele vai vir para a programação do jeito que a gente utiliza, no nosso idioma. Aqui no arquivo eu já falei com vocês, né, na aula passada, a gente pode abrir um novo, puxar um arquivo da internet ou baixar o arquivo para o computador. Se eu não me engano, quando você está utilizando o Scratch Online, não aparecem essas outras opções aqui, ó. Não tem problema, tá? Não vai mudar nada não. A gente não vai utilizar isso aqui não. Esse tutorial aqui, para quem utiliza o aplicativo, para quem fez o download e instalou, ele te traz vários tutoriais ensinando vocês a mexer com o Scratch. Tá? Então, por exemplo, tutorial de como criar uma animação, como criar uma arte, uma música, jogos, a gente vai criar isso aqui, histórias. Então, se você quiser assistir, já ir mexendo, já ver o que você consegue fazer, fique à vontade, tá? A gente vai aprender isso daqui também mais pra frente. Isso daqui é só um a mais, algo a mais para vocês. Tem primeiro passo, tem tudo aqui. Tá? Essa aba aqui também no Scratch Online, se eu não me engano, não tem, mas também não tem problema. Tá? É onde a gente renomeia e quando a gente puxa um arquivo que a gente salvou, o nome dele já aparece aqui. Então, não faz diferença pra gente não. Agora, vindo para a parte que interessa, a gente tem primeiro, aqui olha, na aba Códigos, são os blocos que a gente utiliza para montar a programação, ou seja, são os comandos que a gente vai fazer. Cada um desses blocos aqui são comandos que a gente quer que seja executado pelos nossos personagens. Tá? A aba da esquerda, esse pedaço aqui, é onde ficam os blocos que a gente utiliza. Aqui na parte do meio, nessa parte central, é onde a gente arrasta para montar a nossa programação. Então todos os comandos que eu quero dar para o meu personagem, eu vou arrastar e colocar nessa aba. Tá? Eu vou colocando aqui no meio. Só que, se eu colocar desse jeito aqui, o personagem ele só vai fazer um movimento. Ele só vai fazer o movimento desse mova 10 passos. Para eu executar várias ações, eu tenho que encaixar essas ações. Tá vendo que todos os blocos eles têm uma partezinha de encaixe. Então eu vou encaixando um no outro e com isso eu vou montando uma programação. Tá? É desse jeito aqui que eu executo toda a minha programação. Tá? E aí quando eu clico ele executa todos os passos que estão conectados aqui. Beleza? Quando eu fiz aqui muito rápido, vocês não viram, mas quando eu tenho uma programação que eu quero apagar, por exemplo, eu quero tirar isso aqui,
eu posso puxar ele e arrastar de volta para cá, para essa aba da esquerda. E aí eu solto ali e essa programação é apagada. Em relação a essa parte aqui da direita, aqui é onde fica o meu cenário, tá? Onde tudo vai acontecer nessa parte aqui. Aqui que eu vou ver todo o meu comando sendo executado. Vai ser nessa parte aqui. Tá? Então deixa eu só ajeitar a direção do meu gatinho que eu virei ele ali. Deixei ele de direitinho aqui, direcionado para o lado que eu quero. Se eu clicar nessa partezinha aqui de cima, eu consigo expandir a minha tela, tá? E aí eu enxergo o meu comando quando for executado, eu consigo enxergar ele melhor, tá? É uma ferramentinha para vocês. E aqui embaixo também tem algumas ferramentas de edição do meu ator e do meu cenário, tá? Por exemplo, aqui eu consigo selecionar atores, caso eu queira colocar mais algum ator na minha animação. E eu consigo modificar o meu cenário. Posso escolher qualquer cenário aqui nessa parte de cenários. Vou deixar o quarto do gatinho aqui, tá? Como exemplo. Mesmo quartinho que a gente usou na aula passada. Vou deixar ele aqui. Então agora vamos para os nossos blocos. Primeiro, os blocos de movimento, tá? Os blocos azuis, os blocos de movimento. Primeiro bloco aqui, o Mova 10 passos. Uma coisa importante, todos esses blocos aqui a gente consegue modificar o valor numérico deles aqui, ó. Eu consigo modificar esse valor. Tá? Se eu não quiser 10 passos, se eu quiser que ele dê 35 passos, eu coloco 35 ali. Quando eu executar, ele vai dar 35 passos. Tá? Se eu quiser mais, 200 passos, ó, ele foi lá para frente. Observe que na aula passada a gente mudou a fantasia do nosso personagem, isso é outra coisa que eu vou falar com vocês na aula de hoje, que é relativo à movimentação do boneco, a tornar mais real a movimentação do boneco. Porque uma coisa é eu colocar ele para se movimentar, ele está parado em uma posição e ele segue se movimentando sempre nessa posição. É esquisito, não é realista. Tá? Igual eu estou fazendo aqui, ó, mova 200 passos, ele vai, só que ele vai meio que parado, né? É estranho, é esquisito. Todos os personagens, todos esses atores que a gente coloca aqui, eles possuem pelo menos duas fantasias, que são para dar essa sensação de realidade, de movimentação para ele, sabe? De você movimentar, você fazer esse movimento. E aí quando você sai do lugar fazendo esse movimento, se torna mais real para a gente, essa movimentação do gatinho, tá bom? Vamos lá. Gire 15 graus no sentido horário aqui, ó, como está a setinha. Então ele vai girar 15 graus. Lembrando que o valor aqui eu consigo mudar também, tá? Então 15 graus, 15 graus, 15 graus, 15 graus e assim vai. E eu consigo girar também no sentido anti-horário, esse bloco aqui de baixo. Tá? E aí ele volta para a posição original. Consigo girar ele para um lado ou para um outro lado. Vá para... Ou seja, é um comando que eu quero que o meu personagem vá para algum ponto. E aí eu posso escolher. Eu posso pedir para ele ir para o ponteiro do mouse ou para uma posição aleatória. Por exemplo, se eu deixar a posição aleatória, a hora que eu clicar, ele vai para qualquer posição ali dentro do meu cenário. Ele vai se movimentando ali dentro do meu cenário. Se eu colocar para ele ir para o ponteiro do mouse, ó, se eu arrastar aqui para baixo, ele vai vir aqui para baixo. Se eu colocar lá em cima esse comando, ele vai subir e assim vai, tá? Vá para x igual a um valor e y igual a um valor. O gatinho, ele atende a essas direções aqui, olha, eixo x no sentido horizontal. Então, toda vez que ele se movimenta no sentido horizontal, o x varia, tá? Toda vez que ele se movimenta no sentido horizontal, o x varia. Quando ele se movimenta no sentido vertical, de cima para baixo, o y está variando. Tá? Então aqui eu tenho menos 99 e aqui em cima eu tenho mais 118. Tá? Então ele está variando desse jeito aqui, ó. Beleza? Então se eu quiser que ele vá para um ponto, tá? Então vou colocar ele aqui em cima.
e vou pedir para ele para o ponto menos 170 no X e menos 84 no Y. Então ele vai descer aqui para aquele pontinho que eu estava inicialmente. Beleza? Deslize por 1 segundo. Vou colocar aqui também. Então ele vai deslizar, ou seja, ele vai fazer a movimentação, só que ele não vai fazer igual esse daqui, ó, que ele corre para um lugar. Ele vai fazer isso deslizando para uma posição aleatória. Ou eu posso escolher para o ponteiro do mouse. Vou deixar a posição aleatória para vocês verem como é. Cliquei aqui, ele está deslizando. Desliza para alguma posição. E eu consigo mudar o tempo que ele gasta. Se eu colocar 0.5, ele é um pouquinho mais rápido. Olha lá, ó. Ele desliza um pouco mais rápido. Beleza? Mais um bloco. Aqui, olha, eu consigo pedir para ele ir para uma posição específica. Ó. Eu quero que ele deslize por 1 segundo até esse ponto que ele está. Ó. Então, se eu trouxer ele aqui para o outro ponto, lá para cima, ó, ele vai voltar para cá deslizando, ó, por 1 segundo. Então, se eu arrastar ele lá para cima, deslizou. Se eu pedir para ele fazer isso mais rápido, 0.2 segundos, quero que ele faça rapidinho. Então, deslizou, correndo. Beleza? Mais um bloco. Aponte para a direção. Aqui, olha, eu posso indicar a direção que eu quero que o meu gatinho vire. Então, ou seja, se eu colocar esse bloco aqui na minha programação, a hora que chegar nessa parte do comando e ele for ativado, o meu gatinho vai virar, ele vai inclinar. Tá? Então, independente da direção que ele esteja, vou arrastar ele aqui para deixar ele de cabeça para baixo. Ele vai virar até essa direção que eu quero que ele vire. Beleza? Também é selecionável, eu posso escolher aqui, olha, se ele está subindo uma rampa, se ele está descendo uma escada. Aí eu escolho aqui a direção que eu quero para ele. Vou deixar no 90 graus, que é ele retinho aqui. Aponte para o ponteiro do mouse. Então, aqui ele vai virar para a direção em que está o ponteiro do mouse. Beleza? Adicione 10 a X. Esse aqui é muito legal. Adicione 10 a X e adicione 10 a Y. Então, toda vez que eu estou adicionando 10 a X, o meu gatinho ele vai andar 10 a mais aqui no X, ó, 10 positivo aqui no X, ele vai vir para o lado de cá. Ó. E quando eu adiciono 10 no Y, ele vai subir. Então, ó, 2 vezes aqui ele vai 2 para frente, 2 vezes aqui ele vai 2 para cima. E o valor eu posso mudar, por exemplo, se eu colocar esse valor aqui negativo, ó, menos 10, e esse valor aqui também negativo, menos 10, 2 vezes aqui ele volta 2, 2 vezes aqui ele desce 2. E eu posso escolher o valor que eu quiser aqui, tá? Se eu quiser colocar 200 também, igual eu coloquei lá em cima, e 200 aqui, ele vai 200 para frente e vai 200 para cima. Beleza? Continuando. Mude o X para um valor específico. Então, e mude o Y também para um valor específico. Ao invés de ir acrescentando de 10 em 10, eu quero mudar para um valor específico. Olha, eu quero que ele venha para o X nesse ponto aqui, em relação ao X, e eu quero que em relação ao Y ele venha para esse ponto. Então, se ele estiver lá em cima, primeira coisa, se eu clicar aqui, mude o X para menos 169, ele vai vir para onde? Ele já vai vir para esse ponto aqui embaixo? Não, ele vai movimentar só o X. Ou seja, ele vai voltar daqui para esse ponto aqui, ó, em cima de onde ele estava, de onde eu quero que ele venha. Por quê? Porque o Y, que é a altura que ele está aqui em relação ao quarto, não mudou. Ó, cliquei aqui, ó, ele veio para o ponto X que eu queria, só que ele ainda não está aqui embaixo. Ó, porque eu preciso mudar o Y para menos 117 para ele voltar para esse pontinho, para esse lugar que ele estava. Então, ajeitando o X e o Y, ele volta para o lado, para o lugarzinho que eu queria. Tirar isso aqui. Mais um bloco. Se tocar na borda, volte. Esse aqui a gente já usou na aula passada, né? Então, ou seja, se eu colocar meu gatinho aqui, olha, na borda, e eu apertar esse comando, ele vai virar. Ele vira de cabeça para baixo, a gente já viu também, a gente já sabe como arrumar isso aqui. Então, tá aí. Defina o estilo de rotação, ou seja,
Na aula passada, eu modifiquei essa rotação aqui na direção. Ó. Eu cliquei nessa parte aqui, ó, esquerda e direita. Só que eu consigo colocar a rotação completa ou colocar não gire, que são justamente os comandos desse bloco. Ó. Esquerda, direita, rotação completa ou não rotacionar, não girar. Tá? Então, com esse bloco aqui, eu resolveria também aquele problema da aula passada, que foi o primeiro probleminha que a gente teve, onde eu arrumei clicando aqui, olha, em voltar só de frente para trás, só de esquerda a direita, sem ficar de cabeça para baixo. Então consigo arrumar ele por aqui, ó. Beleza? E aqui eu consigo mostrar, olha, posição X, posição Y e direção. Se eu deixar esses blocos aqui ativados, olha, ele aparece para mim, ó, a posição X, a posição Y e a direção do meu ator 1, do meu primeiro ator, que é o gatinho. Então, em relação ao X, ele está no ponto menos 161, em relação ao Y, menos 116, e a direção dele é 90 graus. Aí, de acordo com a mudança que eu faço dele aqui no meu cenário, o X e o Y também variam. Beleza? Se eu deixar essas opções aqui marcadas, aparecendo X, Y, direção, tem alguma coisa errada? Não, eu posso deixar, às vezes, se eu quiser precisar arrumar alguma coisa, com a posição dele sendo marcada aqui, eu consigo ver aonde que está sendo o erro. Não, ó, o erro é quando ele chega nesse ponto aqui, ó. Quando ele chega nesse ponto, o X é 191 e o Y é 29. Então, beleza. Então, hoje eu tenho que arrumar quando ele chegar no ponto 191 e 29. Beleza? Então, se por acaso a gente for precisar, só deixar essas opções marcadas. E agora a gente vem para as próximas características. Aparência. Essa parte roxa são os blocos de aparência. Aparência seriam tudo que vai aparecer aqui para mim, tudo que o gatinho ele vai me mostrar na minha tela de exibição, na minha tela de animação. Seja em relação ao cenário, caso eu queira que alguma coisa mude, ou com os meus atores, com os personagens que eu coloco naquele cenário. Tá? Então, por exemplo, eu quero que o meu gatinho diga olá para mim por 2 segundos. Então, se eu clicar aqui, olha, ele vai falar olá. Lembrando que a gente pode alterar a mensagem. Então, oi turma, tudo bem? E eu não quero que fique só por 2 segundos, eu também consigo mudar, eu quero que apareça por 5 segundos. Então, dou enter, oi turma, tudo bem? Por 5 segundos, meu gatinho falando. Beleza? Se eu quiser que ele fique falando oi, é só clicar aqui, ó, diga olá. Ele vai ficar lá falando olá. Vou tirar esse olá. Pense, ou seja, vai abrir um balãozinho de pensamento. Tá? Pense, então se ele vê um bolo bem gostoso ali na frente dele, ele vai pensar Mesma coisa, eu consigo mudar o pensamento dele. Tá? Que saudade. Escrevi um monte de palavra errada. Que saudade. Então, que falta da sala de aula. Então eu quero que apareça que falta da sala de aula. Estamos todos. Ou, se eu quiser também que ele fique pensando, eu posso colocar esse balão de baixo e de cima e eu determino um tempo para aquele pensamento. Então eu quero que aquele pensamento, aquele balãozinho, fique por 2 segundos, por 5 segundos, pelo tempo que eu determinar. Ou se eu quiser que fique ali até eu dar um comando para aquele pensamento sair, eu utilizo esse balãozinho de baixo. Tá? Se eu clicar no vermelhinho aqui, eu consigo limpar. Mude a fantasia. Isso daqui, lembra? A gente utilizou. Foi esse próxima fantasia. Tá? Então, se por um acaso, vamos supor que o meu ator ele tenha 3 fantasias e eu quero que ele vá da primeira para a terceira, eu utilizo esse primeiro bloco. Ó. Mude fantasia e eu vou lá e seleciono, no caso aqui ele só tem 2, mas se ele tivesse a terceira, eu selecionaria a terceira. E aí eu alternaria só entre essas 2. Como esse ator aqui só tem a primeira e a segunda, quando eu coloco próxima fantasia,
ele vai de uma para outra. Da 1 para 2, da 2 para 1, da 1 para 2, da primeira para a segunda e assim vai. E aí, olha, observa que só de mudar a fantasia já esboça a movimentação realista do gatinho, ó. Ele só está fazendo isso aqui, ó, mas já parece que ele está caminhando, apesar dele estar parado. Tá? A gente também utiliza bastante isso aqui. E tem também a opção de mudar o cenário. Tá? Então está aqui o meu cenário. Nesse caso aqui, olha, eu tenho só o cenário 1 e o cenário 2. Tá? Então, se eu voltar aqui para o cenário e clicar em próximo cenário, ele vai voltar para aquele meu primeiro cenário que era o em branco, uma tela branca. E aí se eu clicar em próximo cenário de novo, ele vai vir para o quarto do gatinho. E, novamente, se eu tivesse mais de um cenário, eu tenho 3 cenários, e eu quero que ele vá do primeiro cenário para o terceiro, basta eu colocar aqui, terceiro cenário. Tá? Então ele tem o cenário 1, que é o quarto em branco, e o quarto 3, que é esse aqui que ele está. Então, se eu quiser que ele mude para o cenário 1, que é o em branco, eu clico aqui. Se eu selecionar o quarto 3, eu mudo aqui. Uma coisa muito interessante, uma ferramenta legal que a gente tem, é o seguinte. Tá vendo aqui em cima, onde eu deixei selecionado o código? Ele tem 2 abas a mais. Ele tem aqui fantasias e sons. Se eu clicar em fantasia, eu consigo modificar o meu gatinho. Qualquer ator que eu selecione, eu consigo modificá-lo. Então, seja, eu vou selecionar aqui o pincel e eu vou desenhar. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Vou colocar esse azul aqui que eu achei legal. Então, eu vou desenhar aqui na mão dele um balão. Eu quero que ele carregue o balão, mas eu quero que ele carregue o balão que eu desenhei. Então, tá aí. E aí, olha lá, ó, já tá aparecendo ele no meu cenário, ó. Ó o meu balão lá. Então, tudo que eu fizer com o meu gatinho, o balão vai fazer. Só que aí tem uma coisa, ó. Voltei aqui para minha programação. Se eu clicar em próxima fantasia, eu desenhei o balão na outra movimentação do gatinho? Não desenhei, ou seja, se eu clicar em próxima fantasia, ó, o balão some. Ó. Ele aparece nessa fantasia e na outra não. Ou seja, toda vez que a gente fizer uma modificação em uma fantasia, a gente tem que voltar lá e modificar na segunda. E como que a gente faz isso? Aqui do lado, ó. Fantasia 1, fantasia 2, ó. Ó o meu gatinho se movimentando aqui no meio, ó. Então eu vou lá na fantasia 2 e desenho o mesmo balãozinho. Deixa eu só captar esse pedacinho aqui, pronto. Para eu desenhar com a mesma cor. E aí eu vou fazer aqui também um balão na mão do meu gatinho. Aqui eu acho que eu coloquei lá no finalzinho. E aí eu desenho o meu balão. E aí pronto, ele vai aparecer nas 2 fantasias. Então se eu voltar aqui e colocar a próxima fantasia, ó, tá lá ele carregando o balãozinho nas 2 fantasias. Beleza? Isso a gente pode fazer qualquer coisa. Se eu quiser desenhar um chapéu aqui nele, eu posso fazer? Posso ficar à vontade. Vamos lá, colocar ele bem. Quero que ele esteja com um chapéu. Pessoal, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu desenho muito bem. Então, isso aqui é um boné. Tava pensando em boné e falei chapéu, mas tá aqui, ó, o chapéuzinho do meu gatinho. Tá, então, tá lá, ó. O gatinho já tá com chapéu, ó. E aí, fiz em um, eu tenho que fazer no outro. Então, mesma coisa. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui o chapéu do meu gatinho. A partir de agora, o meu gatinho ele vai ter um balão e um boné. Beleza? Então tá aí, ó. Nas 2 movimentações tá ele com um balão e um boné. Se eu quiser mudar as cores do meu gatinho, tem como? Tem. Se eu vir aqui e selecionar esse baldinho aqui, olha, de tinta, preencher, eu escolho a cor que eu quero que vire o meu gatinho. Eu quero que ele fique essa cor azul aqui.
Parece um roxo. E eu venho aqui, preencho onde eu quero que ele tenha essa cor, ó. Preencher todo o meu gatinho. Fiz isso em uma, tenho que fazer a outra. Tá aqui o meu gatinho mudando de cor. Beleza? Então, posso fazer do jeito que eu quiser. Eu posso colocar um quadrado aqui no meio do meu gatinho. Isso aqui tampa todo o meu gatinho, então vou tirar isso aqui. Mas eu faço do jeito que eu quiser, tá? Consigo mudar aqui o meu gatinho. Consigo fazer isso também com o cenário. Tá vendo aqui meu quarto? Se eu clicar, se eu selecionar aqui o cenário e ver aqui, olha, nessa segunda aba de cenários, ó, aqui eu tenho o primeiro cenário. Então, se eu quiser desenhar aqui nesse cenário, no céu aqui, né? Um sol, um dia ensolarado, o gatinho está passeando com o balão dele, um dia bem ensolarado, solzão aqui. Então, ó, o meu cenário 1 virou isso aqui, ó. Eu consigo colocar uma grama aqui nele também. Aí, ó. Beleza? E a mesma coisa eu consigo fazer aqui no cenário 2, tá? Tudo que eu fizer aqui vai aparecer aqui no meu cenário 2. Tranquilo? Então, voltemos. Próximo cenário, a gente já viu, ele vai mudando de cenários. E aí eu consigo mudar, olha, 25 ao efeito, e aí eu escolho qual efeito que eu quero que mude. Tá? Então se eu colocar aqui em mudar em 25 o efeito de cor, ó, a cor vai ficando mais escura, ó. Vai mudando 25, ela vai variando. Ó. A mesma cor, lembrando que esse número aqui eu consigo mudar, tá? E eu tenho vários efeitos, ó. Se eu colocar aqui olho de peixe, clicar aqui, olha, a figura ela vai abrindo aqui no meio, sabe? Fica estranho. Aí eu vou colocar turbilhão, vou clicando aqui também, tá vendo? Tá mudando aqui alguma coisa. Aí eu venho pixelado, vou mudando, ó. Vai mudando os pixels lá do meu desenho. Mosaico, vai mudando mais ainda. Nossa, agora ficou totalmente esquisito. Brilho, ó, tá ficando clarinho, tá quase sumindo. Fantasma, deve sumir. Deixa eu ficar, tá sumindo, sumiu tudo. E aí eu posso vir aqui, remova os efeitos, tá? E aí volta pro normal, remova os efeitos. Tirar esse bloco. Defina o efeito de cor, então, ou seja, se eu quero que chegue em um momento da minha programação e o efeito de cor, ao invés de aumentando 25, eu quero que ele já vá direto para 100, eu utilizo esse bloco aqui. E ele já muda direto do 0 para o 100. Ao invés de 25, 25, 25, 25, beleza? Posso utilizar esse bloco. Não quero que tenha, volto a remover os efeitos gráficos. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu posso selecionar ou não, ó, o número do meu cenário. Se eu deixar selecionado, vai mudar, vai mostrar para mim. Então, se eu colocar próximo cenário, o número é o 2, ó. Próximo cenário é o cenário 1. Próximo cenário é o cenário 2. Beleza? Posso deixar marcado ou não. Também posso fazer isso com o nome do meu personagem. Também não tem problema. Mas eu vou deixar desmarcado. Não quero que apareça. Calma aí que eu tenho que voltar lá no número e deixar desmarcado. Próximos comandos. Som. Outra coisa. Todos os personagens aqui, eles emitem algum som, tá? E aí esse som que o personagem emite, a gente pode alterar esse som, tá? Então vamos lá, som, tem aqui o saltar, então se eu clicar aqui, olha, ele está saltando, ó. Eu quero que ele faça um som, eu quero gravar o som que ele vai fazer, vou clicar aqui em gravar, ó. Tá aqui. Então o que eu quero que ele faça é falar: que saudade! Então vamos lá. Que saudade, nossa senhora! Parei. Então, ó, é esse pedacinho aqui que eu quero. Então eu vou salvar. E aí eu vou vir aqui em códigos. E a hora que eu colocar toque som, eu vou colocar esse som que eu gravei, ó.
E aí quando eu clicar aqui, que saudade, nossa senhora. O meu gatinho vai falar, que saudade, nossa senhora. O personagem que eu escolher, o som que eu gravar, ele vai executar aqui, tá bom? A gente também tem uma aba de edição de som aqui, olha, que eu consigo mudar meu som, eu consigo renomear, eu consigo fazer, por exemplo, esse daqui é o som de saltar, ó. Tá aí. Consigo copiar ele, modificar. Aqui é o som que eu gravei, ó, recorde em 1. Tá? Então esse daqui foi o da saudade, vou deixar com 1. Então, e aí eu posso modificar mais alto, mais baixo, aumentar o volume, diminuir, beleza? Que saudade, nossa senhora. Ó, esse efeito de robô aqui ficou bem legal, vou deixar esse efeito. Então, voltando. Toque som, esse primeiro que eu coloquei foi o toque som até o fim. Tá? Então, ou seja, ele vai falar até o final. Se for uma mensagem, ele vai passar até o final. Se eu quiser que ele só toque esse som, eu venho aqui, olha. Tá no saltar. Quero que ele coloque um. Que saudade, nossa. Eu vou falar com efeito de robô. Se eu quiser parar todos os sons, ó. Que saudade, nossa. Clico aqui. Ou então coloco esse bloco na minha programação. Tá, eu quero que esse som aconteça até o momento que ele vai parar. Então eu coloco esse encaixe aqui de bloco no momento que eu queira que pare de ser dada a mensagem. Okay? Mudar o efeito do som. Esse daqui também é interessante. Então, ó, não vou encaixar ali por enquanto. Vou clicar aqui, ó. Tá no saltar. Deixa eu colocar a minha voz. Que saudade, nossa senhora. Que saudade, nossa senhora, com a vozinha de robô. Agora vou vir aqui e vou mudar o efeito do tom da minha voz. Olha como vai ficar. Que saudade, nossa senhora. Que saudade, nossa senhora. Que saudade, nossa senhora. Que saudade, nossa senhora. Olha como tá ficando. Saudade, e assim vai. Tá? Se eu quiser mudar bastante, eu também consigo mudar aqui. E o efeito que eu quero aplicar, eu também consigo. Balanço esquerda, direita ou no tom. Consigo colocar tudo aqui. Beleza? E aí fica... Que saudade, nossa senhora. Que saudade, nossa senhora. Vai mudando. Aqui é quando, mesmo caso lá de cima, tá? Quando eu quero que de uma hora para outra, esse efeito ele já seja aplicado nessa proporção, de 0 a 100. Tá? Então, de uma hora para outra, eu quero que o tom já mude de 0 a 100. E aí eu utilizo esse bloquinho aqui. Tá? Que saudade, nossa senhora. E ele já muda de 0 para 100. Que saudade, nossa senhora. É legal. Se eu quiser tirar esses efeitos de som, remova os efeitos sonoros. Beleza? Mais um aqui, ó, volume. Então, se eu quiser alterar o volume do meu gatinho, da mensagem, eu altero por aqui, olha. E aí eu escolho, altere o volume. Aqui ele está abaixando, ó, menos 10. Se eu quiser aumentar, se eu quiser que o gatinho grite, coloco um 10 aqui positivo. E aí o meu gatinho vai sair gritando, igual doido. Posso alterar por aqui. Mude o volume para... E aí eu escolho a porcentagem. Então aqui eu escolho um valor. E aqui eu escolho uma porcentagem para ele alterar. Eu quero que ele aumente 10%. Quero que diminua só 10%. E eu escolho aqui. E também eu tenho a opção de deixar ativado essa opção de mostrar o volume. Ó. Então se eu mudar o volume para menos 10, menos 10, menos 10, ó, vai aparecendo lá, ó, 40. Tá bom? Próximos comandos são os eventos. Então, quando alguma coisa acontecer, um evento vai começar. Uma programação vai dar início. A gente utilizou na última aula esse primeiro bloco aqui, olha. Quando a bandeirinha for clicada. Então, quando isso daqui for clicado ou quando isso aqui for clicado, todo o meu comando abaixo vai se iniciar. Cliquei ali, o comando se inicia. E aí o meu personagem executa todas aquelas ações. Só que eu tenho a opção de fazer isso de outras maneiras. Ó. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, quando a tecla espaço for pressionada. Ou seja, se eu der um clique no espaço aqui, olha, a minha programação vai ter início. Então, só para... Estou com o palco selecionado. Não vai dar certo nunca. Lembrando que se eu deixar o palco selecionado, todas as programações que eu fiz aqui vão ser para o palco e não para o meu personagem. Então eu tenho que voltar aqui e marcar o meu personagem. Eu já estava fazendo tudo lá, montando aquelas programações todas em relação ao palco. Por isso que no som
eu não escutei o miado do gato, né? Porque aqui, ó, o gato ele mia e ele tava com aquele saltar, então o gatinho ele mia. Então vamos lá, voltando aqui pro meu gatinho, se eu colocar aqui, ó, quando a tecla espaço for pressionada, então eu vou vir aqui e vou colocar mova 50 passos. Então toda vez que eu apertar espaço, o meu gatinho vai mover 50 passos, ó. 50, vai movimentando. Professor, só dá para fazer isso com a tecla espaço? Não, dá para fazer com qualquer tecla do meu teclado, ó. Todas. Se eu colocar aqui, olha, qualquer. Então se eu apertar a setinha para cima, para baixo, para o lado, para o outro, meu gatinho vai se movimentar, tá? Vai executar esses comandos aqui, tá bom? Então a gente pode utilizar também esse comando, com esse bloco de quando a tecla tal for pressionada. Tirando essa programação daqui. Quando o ator for clicado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um cenário com vários atores. E aí eu quero que quando cada ator que a gente clique se apresente. Tá? Então eu vou vir aqui, olha, quando esse ator for clicado, diga olá por 2 segundos. Só que eu quero que ele se apresente. Então quando ele for clicado, ele vai falar: olá, me chamo João Pedro. Tá? Então, quando eu clicar no meu gatinho, ele vai se apresentar. Ó. Olá, me chamo João Pedro. Cliquei nele. Olá, me chamo João Pedro. Então, se eu tiver um cenário que eu queira que os gatinhos, que os personagens se apresentem, assim que eu clique neles, eu posso utilizar esse bloco, ó, quando este ator for clicado. Claro que não é só para isso. Se eu quiser que ele se movimente quando eu clique, tá? Então quando o ator for clicado, ele vai andar 10 passos. Então, olha lá, toda vez que eu clicar nele, ó, ele vai andando 10 passos. Também é outra opção, tá bom? Quando o cenário mudar, então, ou seja, eu quero que toda vez que o cenário mude, alguma ação seja executada. Tá? Então toda vez que mudar de cenário vai ter um efeito sonoro. Então toda vez que mudar de cenário, o gatinho vai miar. Então vamos lá. Mudei de cenário, fui para o cenário 1, o gatinho miou. Se eu colocar mudar para o cenário quarto 3, que seria o próximo cenário, ele vai miar. Quando voltar para o cenário 1, ele vai miar. Então uma outra ideia. Claro que também não precisa ser esse som do gatinho miando, não precisa ser só um efeito sonoro. Tá? Se eu quiser que toda vez que mude de cenário, eu quero que quando mudar de cenário, o meu ator vai voltar para uma posição tal. Então mudou de cenário, ele vai vir para essa posição. Mudou de cenário, ele vai voltar para essa posição. Mudou de cenário, ele vai subir para uma outra posição. Eu escolho o que eu quero que ele faça quando mudar de cenário. Ruído. Então toda vez que tiver um barulho, vai ser executada uma ação. Então, por exemplo, se eu colocar aqui movimentação, toda vez que tiver um ruído, o meu gatinho vai se movimentar. Toda, que ele vai se movimentando. Beleza? Continuando, cadê? Quando eu receber a mensagem 1, então aqui, olha, esse daqui, olha, é um combo, tá? Então, por exemplo, o que seria essa mensagem 1? Vai ser dada alguma mensagem pra gente? Não. Transmita mensagem 1. Então, quando eu chegar, vamos supor, eu tenho aqui uma programação toda montada. Num dado momento, eu quero que seja transmitida uma mensagem 1. Quem que vai receber essa mensagem 1? Só o computador. E aí, quando essa mensagem 1 for ativada, eu monto uma outra programação embaixo aqui, olha. Quando ativada se transmita a mensagem 1, deixa eu colocar aqui, ó, mova 10 passos. Tá, então, transmitiu mensagem 1, meu robô anda. Transmitiu mensagem 1, meu robô anda. Se eu aumentar o número de passos, 50, para a gente ver melhor ele se mexendo aqui, ó. Então, ó, transmitiu mensagem 1, meu robô vai andando. Ó. Tá, então, se em determinado momento eu quiser que uma ação implique numa outra, tá? Ou seja, quando isso acontecer, eu quero que isso daqui aconteça, eu posso utilizar isso daqui, olha. E aí eu coloco essa mensagem 1 no determinado ponto que eu quero que aconteça aquela ação, e depois eu monto toda uma programação
para quando essa mensagem 1 for transmitida, beleza? Ou eu posso utilizar esse aqui, ó, transmita mensagem 1 e espere. Então, ó, chegou no determinado ponto, ele transmitiu a mensagem 1, só que eu não quero que ele já vá direto para aquele ciclo novo de quando ele recebe a mensagem 1. Ele vai ter uma pausa, ele vai esperar. Beleza? Voltando aqui para os eventos, esse daqui é o final dos eventos. E aí agora a gente está no controle, são os blocos de controle de ação. Então, o primeiro, a gente também utilizou na aula passada, espere um segundo. Toda vez que eu quero que uma ação seja pausada, eu utilizo esse bloco de espere um segundo. Na última aula, a gente utilizou esse bloco com o Próxima Fantasia. Tá? E aí a gente colocou um tempo dele aqui de 0.2. E aí ele se movimentava esperando 0.2, tá? E lá tá o quadradão que eu joguei para fora, mas tá ele aí, ó. Beleza? Voltando meu gatinho para cá. Controle. Ciclo, repita, tá? Então aqui, ó, na aula passada a gente utilizou esse ciclo aqui, olha, do sempre, tá? O sempre é uma ação que eu quero que se repita sempre, vai acontecer para sempre, não vai ter fim, tá? Tanto que aqui, olha, ele não tem nem o encaixe aqui embaixo, é igual aqui no ciclo de repetição com um número fixo, tá? Um número determinado de vezes, ele tem a opção, ó, quando ele repetir as 10 vezes, ele vai continuar a minha programação aqui embaixo, ó. Tudo que eu coloquei ali embaixo vai se dar início, beleza? Então, no ciclo, eu sempre vou colocar os comandos que eu quero que se repitam dentro desse ciclo. Tá? Eu monto a minha programação toda ali dentro do ciclo. E assim vai. E aí eu vou montando todo um ciclo aqui dentro. Beleza? Sim, então. Esses aqui são bem legais também. A gente trabalhou na primeira aula, né, o se, lembra? Do nosso dia a dia, eu pedi para vocês utilizarem esse se. Então aqui é um outro condicional. Então, se algum evento, se alguma coisa, então faça isso aqui, olha. Então se eu colocar a movimentação 10 segundos. E aí, como que eu vou determinar esse espacinho aqui dentro? Se o que acontecer, tá? Se alguma coisa, então mova 10 passos, mas se alguma coisa o quê? Tá aqui, ó. Eu vou utilizar os blocos de sensor. Tá? Então, os sensores, eles funcionam como um verdadeiro ou falso. Então, ou seja, se aquilo ali for verdadeiro, então meu gatinho, meu personagem, vai se mover 10 passos. Vamos lá. Tocando no ponteiro do mouse. O meu gatinho, nesse momento, ele está tocando no ponteiro do mouse? Não, o gatinho está lá embaixo e o mouse está ali em cima. Então, se eu clicar aqui, olha, essa afirmação é falsa. Deu false. False, falso. Agora, borda. Deixa eu colocar aqui na borda. Nesse momento, o meu gatinho está encostando em alguma borda? Também não. Então, se eu clicar lá, vai dar verdadeiro ou falso? Falso. Olha lá, falso. Se por um acaso eu colocar ele aqui, ó, encostando na borda, agora ele está encostando, não está? Então, se eu clicar aqui, vai dar verdadeiro ou falso? Verdadeiro. True. Tá em inglês, então é true or false. Nesse momento ele está encostando. Então, eu posso trazer aqui, olha, esse sensor aqui para dentro. Então, se o meu gatinho estiver encostando na borda, ou seja, se ele encostar na borda, então mova 10 passos. Professor, então se eu quisesse que meu gatinho voltasse quando ele encostasse na borda, eu poderia utilizar esse sensor? Sim. Se eu quero que o meu gatinho, quando encoste na borda, ele pare por um segundo, às vezes para esperar um outro ator, para se adequar ao movimento de um outro ator, eu posso utilizar esse bloco aqui, olha. Se tocou na borda, então espere um segundo. E aí eu vou tirar esse novo aqui, olha, e vou colocar o controle, ó, espere um segundo. Então toda vez que ele tocar na borda, ele vai esperar um segundo. E aí sim, voltar, ó. Eu venho lá na movimentação e coloco, ó, se tocar na borda, volte.
E aí eu posso ver, porque tem alguns atores que têm dimensões diferentes e aí às vezes eles ficam para frente ou para trás de um outro ator, ele muda. É uma maneira da gente resolver isso? Será? Testem. Tenho certeza que na programação que vocês montaram, vocês notaram isso, que os seus atores eles mudavam em relação um ao outro. Tá? Às vezes tinham dois atores vindo. A hora que ele voltava, eles ficavam pertinho. E aí eles iam voltando e iam ficando cada vez mais perto. Isso acontece. Será que é dessa maneira que a gente consegue arrumar isso? Vamos ver. Se alguma coisa, então essa coisa aqui. Agora, se não, faz outra coisa. Então aqui, ó, vamos lá. Ficou meio confuso, calma. Se tocando na borda. Deixa eu tirar o meu gatinho da borda. Então, olha, se ele estiver tocando na borda, ele vai esperar um segundo e vai voltar, mudar de direção. Agora, se ele não estiver tocando na borda, ele vai se movimentar. Aí eu vou colocar aqui 100 passos. Beleza? Então, ó, se ele encostar na borda, ele vai esperar um segundo e vai voltar. Se ele não estiver encostando na borda, ele vai seguir reto 100 passos. Ele está encostando na borda? Não. Então ele vai seguir reto. Vamos ver. Ó, seguiu. Clicar de novo. Seguiu. Clicar de novo. Seguiu. Agora eu acho que ele vai encostar na borda. Se ele encostar na borda, ele vai esperar um pouquinho e vai voltar. Vamos ver. Tá lá, tá esperando. E ele voltou de cabeça para baixo, tá? A gente não arrumou isso aqui com os comandos. É assim mesmo. Mas ele fez o que eu pedi. Tá? Deixa eu arrumar a direção dele aqui. Eu quero que ele fique 90 graus. Eu sempre tento arrumar a angulação, mas é mais fácil escrever 90 graus. Beleza? Voltando para os controles, então a gente já fez o se, alguma coisa, então essa outra coisa. A gente já usou o se não, então se isso, então isso. Acabou. Agora, se encostar na borda, então volte. Agora, se não encostar na borda, eu posso utilizar outro bloco se eu quiser que seja dado um outro comando. Se encostar na borda, volte. Se não encostar na borda, continue. Continue. Tá? Continue a ação. Até encostar na borda. Espere até que... E aí, novamente, eu posso escolher um dos sensores, tá? Eu posso colocar esse sensor aí dentro. Espere até que alguma coisa aconteça para uma determinada ação acontecer. Também um outro bloco que a gente pode utilizar de controle de movimentação aqui do nosso personagem. Repita até que, ou seja, repita essa ação até encostar na borda. É uma opção, repita essa ação até chegar no ponto tal. Você sabe, é um controle. Pare todos. Aí eu tenho aqui, ó, pare todos. Eu posso parar a movimentação de todos os personagens, todos os atores. Eu posso parar só esse script, ou seja, eu tenho aqui um comando que eu já fiz aqui, todo um projeto. E aí eu quero que num determinado ponto aquilo ali pare, ele pare. Então eu clico aqui, olha, pare esse script. Eu quero que esse comando pare. E aí eu vou iniciar outra coisa. Pare esse script. Se eu quiser que todos os personagens tudo pare, eu marco, deixo todos selecionado. E aí quando eu chegar nesse ponto aqui, tudo vai parar. Ou eu posso colocar outros scripts. Então eu quero que os outros parem. Entendeu? Esse personagem vai continuar. Aqui. Quando eu começar com o clone, criar um clone e apagar este clone. Então, ou seja, esse ator aqui, olha, esse meu primeiro ator, se eu colocar criar um clone, tá aqui, ó. Eu criei um clone dele, ó. Entendeu? Eu posso criar, às vezes, se eu quiser, por exemplo, que o gatinho ele se movimente, e em cada movimentação ele vai deixando um clone, sabe? Pra gente ver a movimentação dele. Eu posso colocar isso aqui como comando. Ah, eu quero apagar o clone. Tá, então eu seleciono o clone e apago. Também é uma opção.
Virgem Maria, olha o tanto de clone. Tá aí, esse aqui foi clonado. Enfim, deixa os clones aí. Acabaram os blocos de controle, a gente vem para os sensores, que eu já expliquei um pouquinho para vocês, né? A gente tem o primeiro, que é tocando. Esses sensores a gente vai utilizar muito em combinação com esses blocos aqui de cima, tá? De controle de movimentação do meu personagem. Então, quando a gente quer controlar uma ação baseada em outra ação, né? Então, se encostar na borda, se ele chegar em determinado ponto, se ele chegar na cor tal, por exemplo, tocando na cor. Nessa cor aqui, olha, parece um pêssego, um rosinha, ele está encostando nessa cor? Não, falso. Agora, se eu mudar essa cor aqui para esse verde aqui, olha, caso eu encontrasse esse verdinho, que eu acho que eu não vou encontrar aqui porque lá eu mudei, vamos ver. Eu acho que eu não vou encontrar. Mas, por exemplo, se eu mudasse para esse verdinho aqui, olha que eu clicasse aqui, essa afirmação seria verdadeira. Então, deixa eu mudar essa cor aqui, vou colocar uma que esse vermelhão aqui, ó. Aí eu vou vir aqui no meu cenário e vou colocar um pontinho dessa cor aqui, ó. Bem aqui, ó. Vou colocar essa linha aqui, pronto. E aí eu vou vir aqui no meu ator. Agora sim, vamos lá. Se ele encostar nessa cor aqui, falso, eu errei a tonalidade da cor. Enfim. Se por um acaso eu tivesse acertado, era que eu clicasse aqui e aparecia a mensagem verdadeira. Então, ou seja, eu posso criar um bloco aqui, olha. Se ele tocar nessa cor aqui, ele pula. Pensou? Então, na hora que ele chegar aqui, ele ia fazer uma movimentação deslizando até aqui. Então eu posso montar esse comando. Se ele chegar nessa cor, ele vai passar por baixo. Se ele chegar nessa cor, ele vai parar. Ele vai falar alguma mensagem. Seria uma ideia. Se uma cor está tocando em outra cor, então, por exemplo, se eu colocar uma outra cor aqui, olha, e aí toda vez que uma cor do gatinho tocar nessa outra cor, é dada uma mensagem, por exemplo, é soltado um efeito sonoro. Toda vez que acontecer isso, ele mia. Uma cor está encostando na outra, ele vai miar. São ideias do que a gente pode utilizar. Distância até, e aí eu posso escolher ponteiro do mouse. Então a distância do meu ator, do meu gatinho até o ponteiro do mouse é de 100 ponto alguma coisa. Se eu afastar, 228 ponto alguma coisa. Se eu afastar mais, 96 ponto alguma coisa. Entendeu? E vai montando as distâncias. Também é muito legal quando a gente tem que arrumar algum detalhe, algum efeito. Então eu posso ver a distância que ele está para eu saber em que ponto que eu vou ter que arrumar. Tá? E a gente tem um aqui também, muito legal. What's your name? Então, qual é o seu nome? Então, toda vez que eu colocar um bloco desse aqui, olha, ele vai me dar uma pergunta e a possibilidade de uma resposta. Qual é o seu nome? João Pedro. Enter. Responde. Cadê a minha resposta? Tá aqui, olha. Se eu clicar em resposta, vai aparecer aqui embaixo, ó, João Pedro. Se eu selecionar esse bloquinho, vai aparecer aqui para mim, ó, João Pedro, que é o meu nome. Prazer, eu me chamo João Pedro. Tá bom? Não quero que apareça, deixo desmarcado. Quero mudar a pergunta, posso colocar qualquer pergunta. Que dia é hoje? E aí quando eu fizer, ele vai me dar uma opção de resposta, que eu posso escrever, posso responder, seja qual for a minha pergunta, tá bom? E aí toda vez eu seleciono isso aqui, ele vai aparecer a resposta. Nesse caso aqui, olha, tá em branco, porque eu não escrevi nada, eu só dei Enter. Esse daqui, olha, também é muito legal. Quando
a tecla, ou seja, se eu pressionar uma tecla, eu quero que alguma ação seja executada. Então eu quero que alguma coisa seja feita sem eu precisar ir lá e fazer. Então só colocar aqui, ó, toda vez que a tecla seta para cima for pressionada, eu venho aqui no controle. Se a tecla seta para cima for selecionada, o meu gato vai miar. Tá? Então, toda vez que a tecla para cima estiver pressionada, o gato vai miar. Então, se eu deixar pressionado para cima e clicar aqui no bloco, o meu gato vai miar. Beleza? Aqui. Mouse pressionado. Também, mesma coisa da seta para cima, mas agora é o ponteiro do mouse. Então, se eu deixar o ponteiro pressionado e eu quero que execute alguma ação, posso utilizar esse comando, esse bloco. Posição X do mouse, posição Y do mouse. Por exemplo, eu quero saber a posição X do mouse nesse momento. Então, eu utilizo esses blocos, a mesma coisa do Y. Então eu quero saber a posição do Y em relação ao eixo aqui do meu cenário. Posso utilizar esses blocos, também vão ser muito interessantes para quando a gente precisar modificar alguma coisa, arrumar algum detalhe na movimentação do personagem. Eu utilizo esses blocos para saber qual que é aquele ponto ali. Definir o modo de arrasto. Também é um bloco também interessante, se eu quero que seja arrastável ou não. Então eu quero que aquele movimentação seja arrastável ou não. Ruído e cronômetro, eu posso deixar aqui ativado para mostrar para a gente o nível de ruído. Então, quietinho o ruído diminui, falando o ruído aumenta. Tá? E o cronômetro, ou seja, a gente já está a 4.150 segundos nessa aula. Deus é mais, chega professor. Então eu vou zerar o cronômetro. Então agora a gente está a 1 segundo tendo aula. Então a gente ainda pode ter aí 4.000 segundos. Brincadeira. Número do cenário. Tá? Se eu quiser que apareça, estou no primeiro cenário. Tá? Posso selecionar o outro. Nome do cenário, volume, a minha variável. Se eu quiser que alguma dessas coisas apareçam, algum desses sensores. Tá aqui. Posso deixar esse comando aqui, olha, marcado, ó, ano. Se eu quiser o mês, marco, a gente está em maio. Se eu quiser o dia, a data, tá lá, ó, dia 5, beleza? Também posso deixar isso daqui selecionado para aparecer. Número de dias desde 2000, de 2000 até hoje, 7.431 dias. Aí, um dado bem interessante. Nome de usuário, a gente também não vai utilizar. E aí a gente vai vir para alguns blocos também que são muito interessantes, são operadores e variáveis. Nas nossas programações, por enquanto, a gente não vai utilizar muito esses operadores e essas variáveis, tá? Só que elas são muito, muito boas para a gente arrumar também os detalhes da nossa programação. Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre tem que prevenir o erro, a gente tem que minimizar o erro? Então, vamos supor que esteja em um determinado ponto, o meu personagem está cometendo um erro, sabe? Ele está parando, então ele está se movimentando do jeito errado, está indo para o lugar errado. E eu quero saber que ponto que é aquele, né? Por que está acontecendo naquele ponto? Qual que é aquele pontozinho específico? Qual que é a variável x e qual que é a variável y que eu vou ter que arrumar ali para chegar naquele ponto. Aí a gente tem aqui, olha, operadores de soma, subtração e multiplicação. Tá? Então, se eu colocar aqui números, valores numéricos, tá? 1 e 2, então 1 mais 2, 3. Então esse bloco aqui, ó, ele tem um valor numérico de 3. Tá? Mesma coisa eu posso fazer para subtração, 2 menos 1, esse bloco aqui, olha, ele vai ter um valor numérico de 1. Multiplicação, 2 vezes 2, 4.
E no bloco de divisão, tá? Então eu tenho 4 dividido por 2, esse bloco aqui ele tem um valor numérico de 2 unidades, de 2. Tá? Bom, professor, para que a gente vai utilizar? Em que momento? Bom, a gente pode utilizar isso aqui em combinação com as variáveis. Tá? Então, ó, eu vou criar uma variável aqui chamada de número 1. E eu vou criar uma outra variável aqui e chamá-la de variável 2. E aí eu quero que o meu programa some esse bloco que ele tem um valor numérico da minha variável 1 mais a variável 2. Tá? Como eu não atribuí nenhum valor para 1 e 2, o valor numérico da soma dessas duas variáveis está dando 0. Agora, bom, eu quero que o meu gatinho ande até esse ponto e depois ele ande mais 10 passos. Então eu vou vir aqui em variável 1 e colocar a variável 1 como sendo desse ponto até esse. E depois somar 10 passos. E aí eu vou ter o total de passos que esse gatinho deu. É uma possibilidade, ter uma ideia. Tá? Então seria mais ou menos para isso que a gente utilizaria esses blocos aqui. Se vocês observarem aqui no operadores, são várias operações matemáticas. Ó. A gente tem várias operações matemáticas. A gente pode puxar um número aleatório, um número maior do que 50, um número menor do que 50, um número igual a 50. Né? E a gente utilizaria nos sensores lá também. Ó. Quando um valor for maior do que 50, quando um valor for menor do que 50, quando um valor for igual a 50, então muda, faça diferente, mude a direção, enfim. Juntar duas coisas, letra, tamanho, tá? O resto de uma divisão por outro, o arredondamento de um número, o módulo de outro número, e aqui a gente tem várias opções de fórmulas matemáticas, né? De funções, arredondamento para baixo, arredondamento para cima, raiz quadrada, seno, cosseno, tangente, tem um monte de coisa aqui, um monte de coisa. Tá? E por enquanto a gente não vai utilizar esses bloquinhos aqui. Tá? E esses de variável também, a gente não vai precisar criar e trabalhar com essas variáveis aqui por enquanto. Tá? A gente não vai precisar atribuir valor. Então, pode pular um pouquinho isso aqui. Quando a gente chegar nesse ponto aqui, a gente vai aprender a lidar com cada um desses blocos de operação, atribuição de valor, criação de variável, criar lista de variável. Isso daqui também é uma coisa bem avançada. Então, a gente ainda não vai utilizar isso aqui. Não precisa esquentar a cabeça com isso aqui. Criar um bloco, esse daqui é legal. Esse daqui é legal, esse daqui a gente vai trabalhar com ele. Então, se eu colocar aqui um bloco caminhar, caminho, é o meu bloco, ok. Defina o bloco caminho. Então, o bloco caminho vou colocar aqui repetição sempre, da movimentação. Tá? Então, caminho. O bloco caminho significa mover 10 passos para sempre, para ficar se movimentando 10 passos. Então, olha, se eu ver aqui nos meus blocos, eu vou ter aqui um bloco caminho. Ó. E esse bloco aqui eu vou poder utilizar ele na minha programação. Tá? Então, tá lá, ó, quando a bandeirinha for aplicada, vai dar início ao bloco caminho. E quem que é o bloco caminho? Tá aqui, olha, a definição dele. Se movimentar 10 passos para sempre. Então, quando eu clicar aqui, meu gatinho vai sair andando para frente. Tá? Como eu não defini a troca de fantasia do meu gatinho, perdão, ele foi andando para frente igual o robozinho, igual eu falei no comecinho. Tá? Ele foi igual um robozinho andando para frente. Mas isso é meio chato, né? Então, a gente pode arrumar isso daqui com a troca de fantasia, com espere 0,2 segundos. E aí tornar esse movimento dele mais realista. Mas essa opção aqui de meus blocos é muito legal. Então eu posso criar aqui várias opções. Então eu tenho caminho, vire, tenho bloco vire. E aí eu vou definir o meu bloco vire. Tá? Quem que é o meu bloco vire? O caminho já está ali. E o bloco vire? Entendeu? E eu defino aqui, ó, meu bloco vire. Tá bom? Então assim, pessoal, eu acho que a gente sabendo de todas essas ferramentas que eu falei para vocês hoje,
fica muito mais fácil de resolver as atividades, de mexer aqui no programa, de utilizar todas as ferramentas e vai melhorar muito o potencial da utilização desse programa. Tá? A gente sabendo mexer no programa é muito mais fácil da gente mexer, concorda? A gente já entende, já sabe o que é cada bloco, o que cada um faz. É muito mais fácil de quando eu passar para vocês uma atividade, vocês irem lá e detonarem, fazer rapidinho. A aula de hoje ela ficou um pouco extensa, tá? Eu juntei a explicação de todos os blocos em uma aula só. Então, para a aula de hoje não vai ter nenhuma atividade. A atividade é só assistir essa aula, que já vai estar muito cansativo e ó, é isso aí, parabéns. Se você assistir até o final, sem levantar para ir no banheiro, sem fazer nada, está de parabéns. Continue assim. Para os mais interessados, volte aqui e faça mais ou menos igual eu fiz. Teste isso aqui. Teste esses blocos de movimentação. Veja o que você pode fazer, o que cada um faz. Se você clicar nele aqui, olha, ele já vai executar aquela ação. Meu personagem ele já vai executar aquela ação. Tá? Então vem aqui e vai testando todos os blocos. Tá? Vai vendo na prática o que cada um faz. Ao invés de só assistir a aula com o professor fazendo, vai lá, abre o seu Scratch e faça. Tá? Vai clicando, vai criando, desenhe, crie um personagem. Tá? Você pode ir lá e criar um personagem do zero. Eu posso vir aqui, olha, e tirar o meu gatinho e colocar um personagem novo aqui. Tá? Então, ó, eu tiro o meu gatinho completamente. Isso eu também posso fazer com o cenário, tá? Então tá aqui, ó. Essa setinha, ó, tá vendo que tem uma setinha bem aqui no meio, uma espécie de um ponto aqui no meio, uma cruz. Esse daqui é o eixo central do meu personagem. Ou seja, se eu colocar, quando encostar na borda, volte, ele vai voltar quando esse ponto encostar na borda. Todos os personagens têm esse ponto centralizado. Tá? Então o do gatinho tá bem no meio dele ali. Tá? Então por isso que às vezes ele encosta o rosto lá na borda, só que ele ainda não volta. Tá? Porque ele espera encostar esse ponto. Então se eu quiser criar aqui um personagem, eu posso. Tá? Então, vou criar meu personagem. Tá? Esse aí é o meu personagem. E aí eu vou e faço a movimentação dele. Tá? Se eu quiser colocar ele de um jeito e depois de outro. Gente, como vocês quiserem, tá? Brinque. Fiquem à vontade. Esse programa aqui ele é muito legal, ele tem muitas possibilidades. Daqui a pouco a gente vai estar criando jogos com ele aqui. Vocês vão ver que é muito divertido, que é muito legal. Para a aula de hoje é só isso. Espero por vocês na próxima semana com outra aula mais rápida, né, de preferência. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.